Há lugares onde a terra parece guardar segredos em silêncio. Em Gizé, esse silêncio é denso, como se as pedras respirassem histórias que não conseguimos ouvir. O olhar humano se prende às linhas geométricas que tocam o céu, mas é o subterrâneo que provoca a verdadeira inquietação. Ali, onde a luz não chega, o tempo acumula lembranças e dúvidas, como se o chão fosse um cofre feito para durar mais do que qualquer civilização. A pirâmide ergue-se como um farol imóvel, mas sua base repousa sobre perguntas ainda sem resposta. Outras culturas repetiram o gesto: escavar cidades inteiras sob montanhas, criar túneis sagrados em direção ao desconhecido, esconder objetos de poder em câmaras escuras. O impulso é antigo e recorrente. Quando a superfície não basta, descemos. Descemos para proteger, para preservar, para dialogar com forças que parecem mais profundas do que nós. Hoje fazemos o mesmo de forma moderna. Armazenamos sementes em cavernas geladas, construímos data centers no subsolo para que permaneçam intactos, abrimos túneis que cruzam cidades como veias metálicas. A tecnologia muda, mas a intuição permanece, a terra protege o que não deve ser perdido. O subterrâneo é a gaveta fechada da humanidade. E em Gizé, essa gaveta ainda não foi aberta por completo. A superfície mostra blocos gigantescos, alinhamentos perfeitos, um peso que rivaliza com arranha-céus modernos. Mas o que intriga é o que não se vê: cavidades sugeridas por medições, corredores esquecidos, espaços que podem ser tanto naturais quanto intencionais. Por que tantos povos escolheram esconder no escuro aquilo que consideravam essencial? Será que o valor do subterrâneo não está apenas no esconderijo, mas no próprio ato de silenciar? Talvez o segredo seja o tempo. A superfície é vulnerável a guerras, erosão, mudanças. O que se esconde embaixo resiste. Se quisermos falar com o futuro, enterramos nossa mensagem. Esse gesto ecoa na modernidade. Quando fazemos backups, quando escondemos dados em cofres digitais, estamos repetindo a mesma lógica milenar. O subterrâneo é o arquivo mais antigo que a humanidade conhece. Em Gizé, os rumores nunca cessam. Poços que poderiam tocar águas ocultas, corredores que terminam em portas mudas, passagens que lembram um sistema circulatório de pedra. Nada parece casual. Se o topo da pirâmide conversa com as estrelas, será que sua base não conversa com a própria Terra? Talvez a pirâmide seja um duplo instrumento. Um lado voltado ao céu, outro ao silêncio das profundezas. Civilizações distantes desenharam partituras semelhantes. Na Capadócia, cidades subterrâneas respiram por chaminés invisíveis. Em Teotihuacan, túneis refletem o brilho da galáxia como se o subterrâneo fosse um espelho do cosmos. Nos palácios minoicos, corredores em descida confundem até hoje arqueólogos e visitantes. É como se houvesse um código compartilhado: descer é também respeitar. Mas junto ao fascínio surge o receio. O que acontece quando um corpo de milhões de toneladas repousa sobre camadas frágeis? Que riscos se escondem nas fendas de calcário, além da água e do silêncio? E se o segredo enterrado não for apenas uma sala ou um objeto, mas uma ideia, um método para atravessar os séculos intacta? Seria a pirâmide um diálogo com forças que ainda não compreendemos totalmente? Imagina uma cena simples, uma fresta de luz atravessando o pó de uma câmara esquecida, revelando a hora de um sol que já se pôs há milhares de anos. É assim que percebo esses espaços ocultos, como relógios que contam o tempo do silêncio. E mesmo em silêncio, há sempre um convite. As pedras parecem dizer: desça, mas sem pressa. Procure, mas sem respostas prontas. Este roteiro é um convite para essa descida. Não para buscar conspirações fáceis, mas para entender o subterrâneo como parte da narrativa humana. Gizé será nosso eixo, mas não caminharemos sozinhos. Outras culturas, outros subterrâneos, outros gestos virão à tona. O que muda é o conteúdo, o que permanece é a intenção de guardar.
A superfície se exibe, mas é o subsolo que conserva. E então surge a pergunta que nos acompanhará daqui em diante: é possível descer sem destruir? A engenharia diz talvez, a ética pede cautela, a imaginação insiste em tentar. O subsolo exige paciência, instrumentos que saibam ouvir antes de tocar. Porque abrir uma fenda é fácil, mas manter o equilíbrio de todo o corpo é outra história. Nossa jornada começa nesse limiar. A superfície já nos contou quase tudo. É hora de olhar para baixo. E se não pudermos cavar, será que ainda assim podemos ouvir? O que o subterrâneo de Gizé nos dirá antes que qualquer ferramenta desperte o silêncio das pedras? O silêncio que envolve Gizé é fascinante, mas também pesado. Porque quanto mais se fala do subterrâneo, mais se percebe que não basta querer descer, há barreiras que parecem intransponíveis. O impossível aqui não é apenas técnico, é também simbólico. Como tocar o que foi guardado por milhares de anos sem violar o próprio sentido de sua existência? Imagine um corpo de 6 milhões de toneladas repousando sobre o deserto. É a pirâmide. Seus blocos, encaixados com precisão quase cirúrgica, sustentam não apenas a estrutura, mas também a aura de intocabilidade. Qualquer tentativa de perfurar a base é como mexer em um organismo vivo, cujos pontos de equilíbrio ainda não compreendemos por completo. Pequenas falhas podem se transformar em colapsos. A engenharia moderna, com toda a sua arrogância de arranha-céus de vidro e aço, hesita diante desse enigma de pedra. E não é só o peso que desafia. O terreno sobre o qual a pirâmide repousa é instável, feito de calcário repleto de fissuras, águas subterrâneas, bolsões de fragilidade. Escavar ali seria como tentar abrir uma porta em meio a um labirinto de armadilhas invisíveis. O risco não é apenas de não encontrar nada, mas de destruir o próprio mistério. A isso se somam camadas de preservação cultural e política. O Egito moderno carrega em Gizé não só um monumento, mas um símbolo de identidade nacional. Qualquer perfuração seria mais do que uma decisão técnica, seria um ato político, diplomático, até espiritual. E a pergunta ecoa: quem teria o direito de abrir esse cofre? Para que finalidade? E, se aberto, o que seria perdido em troca do que poderia ser descoberto? Há ainda o limite humano do tempo. O subterrâneo foi moldado para resistir a séculos de espera. Nós, que corremos atrás de respostas imediatas, somos impacientes diante da lentidão das rochas. Talvez o impossível não esteja na pedra, mas em nossa pressa de arrancar segredos sem nos preparar para entendê-los. Se as câmaras ocultas existem, talvez estejam lá como lição. O conhecimento exige não apenas acesso, mas maturidade. E aqui surge uma reflexão perturbadora. E se a própria impossibilidade for a mensagem? Talvez o subterrâneo não seja feito para ser aberto com máquinas, mas para ser ouvido como metáfora. O peso, a fragilidade, a interdição legal e cultural, tudo isso funciona como barreira e, ao mesmo tempo, como convite. Não é a negação da descoberta, mas o lembrete de que algumas buscas precisam de novas formas de escuta. Não com pás e brocas, mas com perguntas e silêncios. Pensemos nas comparações modernas. Construímos túneis de dezenas de quilômetros para trens de alta velocidade, mas tememos abrir alguns metros sob a pirâmide. Criamos robôs capazes de pousar em Marte, mas ainda hesitamos diante de corredores que talvez escondam apenas poeira. Isso nos lembra que a impossibilidade não é absoluta. Ela é um espelho. Reflete mais sobre nós do que sobre o monumento. É nesse contraste que o mistério se fortalece. Porque cada limite técnico se transforma em combustível para novas teorias. O vazio detectado pode ser uma sala cerimonial. Ou apenas um alívio estrutural. O poço pode ser um túnel de fuga. Ou o vestígio de algo maior, agora esquecido. E, entre certezas frágeis e hipóteses ousadas, a pirâmide se mantém firme. Como se dissesse,
Vocês ainda não estão prontos. E então, diante dessa impossibilidade, resta uma escolha. Aceitar que há coisas que precisam permanecer fechadas. Ou insistir em encontrar novas formas de aproximação. Nenhuma das duas opções traz conforto. Ambas exigem reverência e coragem. Mas e se a verdadeira impossibilidade não for escavar, e sim compreender os silêncios que nos cercam? O que significa quando a própria história se recusa a falar? É nesse ponto que a jornada se torna mais densa, pois a ausência de respostas não é um vazio qualquer. É um silêncio carregado de intenções. E é exatamente esse silêncio que nos espera no próximo passo. O silêncio das fontes. O silêncio que paira sobre Gizé não está apenas nas pedras, mas também nos livros que nunca foram escritos. Ao redor da pirâmide, o eco das ausências é tão ensurdecedor quanto qualquer revelação. Porque, quando buscamos registros claros, encontramos lacunas. Quando procuramos descrições detalhadas, topamos com contradições. E, diante dessas falhas, nasce um enigma ainda maior. Por que a história se cala justamente no ponto em que mais queremos ouvir? Heródoto falou de corredores, mas nunca viu o que descreveu. Outros viajantes relataram túneis e câmaras, mas seus relatos se chocam, como se cada olhar tivesse inventado uma versão própria. Nenhuma narrativa é definitiva. É como se o subterrâneo tivesse se protegido não apenas com pedras, mas também com a incerteza das palavras. Cada texto antigo é uma sombra, e toda sombra pode ser moldada ao olhar de quem a projeta. O que não foi dito também pesa. As dinastias posteriores que ergueram templos, colossos, esfinges, quase não mencionaram o que se esconde debaixo da pirâmide. Silêncio absoluto. Como se fosse um assunto proibido. Um vazio de registros que se transforma em combustível para especulações. Teria sido esquecimento? Ou escolha? Teriam decidido que certos conhecimentos não deveriam atravessar os séculos. Esse silêncio não é apenas arqueológico. Ele é cultural, espiritual, simbólico. O Egito deixou milhares de inscrições sobre rituais, deuses, conquistas. Mas quando se trata do subterrâneo de Gizé, a pedra cala. É o tipo de ausência que incomoda mais do que qualquer ruína. Porque o silêncio abre espaço para a imaginação, e a imaginação não tem limites. Nesse espaço vazio, florescem teorias, crenças e mitos que se espalham como raízes invisíveis. E aqui surge a pergunta inevitável: até que ponto o silêncio é esquecimento? E até que ponto é um código? Talvez não seja descaso, mas intenção. Talvez o silêncio seja uma forma de linguagem, um modo de preservar algo sem entregá-lo por inteiro. Porque o que não se escreve, não se perde nas páginas queimada pelo tempo. O que não se nomeia, escapa ao controle do invasor. O silêncio pode ser um escudo mais resistente do que qualquer muralha. Pensemos em nosso mundo atual. Quando uma informação é omitida, quando documentos desaparecem, quando arquivos ficam em branco, a ausência grita mais alto do que o conteúdo. O mesmo acontece aqui. O silêncio das pedras e dos textos não é vazio, é provocação. É como se a pirâmide nos dissesse: completem vocês a história. E nós, obedientes, completamos, com hipóteses, metáforas, fantasias. Essa ausência molda a própria forma como nos relacionamos com o mistério. Porque onde não há fatos, criamos narrativas. Onde não há dados, inventamos símbolos. Onde não há mapas, projetamos labirintos. E talvez seja essa a função do silêncio, obrigar a humanidade a preencher o vazio com a sua própria imaginação. Forçar cada geração a reinventar o subterrâneo de acordo com suas próprias angústias. Mas será que o silêncio é mesmo um espaço neutro? Ou será que é um campo minado, pronto para multiplicar as incertezas? Porque quanto menos sabemos, mais abertos estamos a acreditar em qualquer coisa. E nesse terreno fértil,
as teorias mais ousadas começam a ganhar forma. Do sagrado ao sobrenatural, do espiritual ao conspiratório, o silêncio das fontes é a semente de interpretações que ultrapassam a razão. E é justamente a essas interpretações, nascidas do vazio, que precisamos descer agora. Porque o silêncio abre portas, e algumas dessas portas levam a mundos tão improváveis quanto fascinantes. Quando o silêncio se prolonga demais, o imaginário humano entra em cena. E diante do subterrâneo de Gizé, o que não é dito acaba ganhando corpo em crenças, lendas e interpretações alternativas. Cada ausência vira espaço para que novas histórias sejam escritas, algumas sussurradas por sacerdotes antigos, outras reinventadas por exploradores modernos, e muitas alimentadas pelo desejo eterno de encontrar no mistério algo maior do que nós. Há quem veja ali câmaras de iniciação espiritual, túneis não apenas para corpos, mas para almas. Um corredor escuro poderia ser também uma metáfora de passagem entre mundos. Para esses olhares, a pirâmide não é apenas pedra, mas um templo vivo, capaz de alinhar o ser humano ao cosmos. Cada bloco seria parte de uma partitura invisível, cada vazio, uma nota que ressoa em silêncio. Não se trata de engenharia, mas de espiritualidade petrificada. Outros evocam o mito da Sala dos Registros. Um lugar oculto, guardado pela própria Terra, onde estaria arquivada a memória da humanidade, mapas de civilizações desaparecidas, conhecimentos perdidos, até registros de mundos que antecederiam a nossa história oficial. Para alguns, esse arquivo não estaria sob a pirâmide, mas sob a esfinge. Para outros, seria um labirinto de câmaras, invisível aos olhos, mas perceptível à intuição. O que fascina não é a prova, mas a promessa. Existem ainda teorias que veem a pirâmide como uma máquina. Não apenas um monumento, mas um dispositivo de energia. O subterrâneo, nesse caso, funcionaria como base de ressonância, canalizando águas subterrâneas, ondas acústicas ou forças invisíveis. Essa visão mistura ciência com mito, engenharia com alquimia. E, embora não haja consenso, o encanto está justamente no fato de que nada desmente por completo, e nada confirma por inteiro. Há também interpretações que cruzam o mistério egípcio com o de outros povos. Túneis secretos de Teotihuacan, cidades enterradas na Capadócia, labirintos minoicos, todos seriam parte de uma mesma obsessão global. O subterrâneo não como acaso, mas como linguagem universal. Se tantos povos desceram à Terra para esconder ou revelar poder, seria coincidência? Ou estaríamos diante de uma tradição mais profunda, quase arquetípica? É preciso cuidado para não tomar essas hipóteses como verdades. Mas também é impossível ignorar a força que exercem. Porque as teorias alternativas alimentam não apenas a curiosidade, mas também a imaginação coletiva. São histórias que se espalham, que ganham novos detalhes a cada geração, que inspiram livros, filmes, debates. E, no fundo, talvez cumpram o mesmo papel que cumpriam para os antigos, manter vivo o mistério. Mas há uma questão incômoda. Até que ponto essas interpretações revelam mais sobre a pirâmide ou sobre nós mesmos? Quando falamos de câmaras secretas, salas de registros, máquinas de energia, estamos descrevendo o subterrâneo ou projetando nele os nossos desejos de poder, de conhecimento, de transcendência? O subterrâneo de Gizé pode ser tanto um espelho quanto um enigma. E é aqui que a jornada dá mais um passo. Porque se o silêncio das fontes abriu espaço para essas crenças, também foi a ciência que se aproximou para medir, escanear, investigar. Nem sempre para responder, mas para refinar as perguntas. O subterrâneo não é apenas palco de mitos, é também objeto de estudo. E é para essa fronteira entre mito e método que precisamos olhar agora. As teorias oferecem fascínio, mas a ciência moderna não ficou de braços cruzados. Diante dos rumores e mitos, arqueólogos e engenheiros buscaram instrumentos capazes de atravessar a pedra sem tocá-la.
E foi assim que o subterrâneo de Gizé se tornou palco de investigações que unem tecnologia de ponta e paciência milenar. Cada avanço trouxe luz. Mas cada luz abriu também novas sombras. Nos anos recentes, tomografias de muons foram aplicadas sobre a pirâmide. Partículas invisíveis, vindas do espaço, atravessaram milhões de toneladas de calcário e desenharam mapas internos. O que antes era suposição passou a ter contornos, grandes vazios, corredores ainda não explorados, câmaras que podem ou não ter função ritual. Não é preciso perfurar para enxergar. É como se tivéssemos aprendido a escutar a respiração da pedra. Radares de penetração no solo e drones equipados com sensores térmicos também contribuíram. As imagens revelam mudanças de densidade, pontos onde a rocha parece menos compacta. E cada mancha, cada diferença de cor, gera um turbilhão de hipóteses. Seriam passagens colapsadas? Espaços intencionais? Ou apenas imperfeições naturais? O mistério resiste, mesmo diante das máquinas que prometem clareza. Curiosamente, quanto mais avançamos em tecnologia, mais percebemos as limitações. Porque o subterrâneo não responde de maneira direta. Ele oferece sinais, mas não explicações. A ciência aponta para vazios, mas não diz se guardam tesouros ou apenas ar. Cada descoberta se transforma em uma fronteira. Um passo adiante que multiplica os caminhos em vez de reduzi-los. E há ainda a comparação inevitável com nossos feitos atuais. Se conseguimos construir túneis sob oceanos, lançar telescópios ao espaço e criar supercomputadores enterrados em cavernas geladas, como é possível que a pirâmide continue impondo dúvidas? Talvez porque ali não lidamos apenas com técnica, mas com intenção. O subterrâneo não é um terreno neutro, é uma obra moldada por escolhas que não compreendemos por inteiro. Isso não significa que a ciência tenha falhado. Pelo contrário. Cada resultado fortalece o enigma. Porque os dados frios, quando confrontados com séculos de silêncio, funcionam como peças soltas de um quebra-cabeça. Eles confirmam que há algo, mas não nos dizem o que. E esse vazio entre evidência e interpretação é exatamente onde floresce o fascínio. Onde o impossível encontra o poético. Vale lembrar que a própria arqueologia já mudou muito. No passado, escavar significava quebrar, retirar, destruir camadas para chegar a um núcleo. Hoje, fala-se em escutar, mapear, preservar. A tecnologia não é mais apenas ferramenta de invasão, mas também de respeito. Talvez seja esse o caminho, aprender a investigar sem ferir, a decifrar sem violar. Porque nem todo segredo precisa ser arrancado. Alguns precisam apenas ser compreendidos em silêncio. E aqui está a ironia. Quanto mais nos aproximamos de respostas, mais o subterrâneo parece se distanciar. Como se houvesse um pacto tácito entre pedra e tempo, só revelar quando estivermos prontos. Até lá, ficamos com indícios, imagens incompletas, mapas fragmentados. Mas talvez isso seja suficiente. Porque o mistério não se mede apenas pelo que esconde, mas pelo que desperta. E então surge a questão que abre a próxima etapa da jornada: se cada época tem seu método, como as civilizações anteriores interpretaram esse mesmo subterrâneo? O que cada geração viu, sonhou ou temeu nas pedras de Gizé? Para entender o presente, precisamos viajar pelo tempo. O tempo não passa em vão sobre a pedra. Cada civilização que olhou para a pirâmide viu nela algo diferente, e esse olhar moldou a maneira como o subterrâneo foi interpretado. A história não é apenas uma linha reta, é uma sucessão de camadas, como sedimentos que se sobrepõem. E cada camada acrescenta ou apaga fragmentos do mistério. Para os antigos egípcios que a ergueram, a pirâmide era passagem, era rito, era símbolo de continuidade. Não havia nela apenas a função de tumba, mas um projeto de eternidade. O subterrâneo, nesse contexto, podia ser tanto útero quanto portal.
Uma zona de transição entre o mundo dos vivos e o dos deuses. As câmaras, os corredores, os poços, tudo respondia a uma lógica sagrada que, para nós, permanece velada. Séculos depois, vieram os gregos. Fascinados pela grandiosidade, buscaram traduzir o monumento em palavras. Mas suas descrições já estavam marcadas pela distância cultural. O que era rito virou mito. O que era técnica virou maravilha inexplicável. A pirâmide deixou de ser apenas construção e se tornou uma das 7 maravilhas do mundo. Nesse movimento, o subterrâneo ganhou contornos de lenda, não visto, mas sempre suposto. Com a chegada dos romanos, e mais tarde, dos árabes, a função simbólica mudou novamente. Agora a pirâmide era ruína, era vestígio, era enigma de uma era perdida. Muitos a viam como um armazém de tesouros. Outros, como um enigma filosófico. A imaginação árabe, em especial, pintou cenários de corredores infinitos, armadilhas ocultas, segredos protegidos por maldições. O subterrâneo deixou de ser apenas espaço físico e se tornou palco narrativo. Na Idade Média Europeia, a distância gerou ainda mais fantasia. O pouco que se sabia era envolto em relatos de peregrinos, muitos deles exagerados, alguns inventados. O silêncio das fontes foi preenchido com histórias de bibliotecas enterradas, máquinas impossíveis, pactos divinos. Era menos arqueologia e mais literatura de assombro. E ainda assim, essas histórias mantiveram vivo o fascínio, preparando o terreno para novas interpretações. No século XIX, exploradores e arqueólogos voltaram seus olhos ao Egito com ferramentas rudimentares, mas com desejo de decifrar. Abriram passagens, mapearam câmaras, registraram o que puderam. Porém, cada escavação também apagava rastros. O subterrâneo, que resistira milênios intacto, começou a ser ferido. O mistério se manteve, mas a relação mudou. Agora não era mais apenas reverência, mas também disputa de posse. E hoje, no presente, carregamos todos esses olhares acumulados. Para alguns, a pirâmide é patrimônio cultural intocável. Para outros, é laboratório de hipóteses ousadas. Para muitos, é simplesmente mistério. E assim, a linha do tempo não resolve o enigma, apenas o multiplica. Cada geração se reconhece na pirâmide como em um espelho. E talvez seja esse o segredo. Não é o subterrâneo que muda, somos nós. Mas isso nos leva a outra questão. Se tantos povos interpretaram de maneiras diferentes o mesmo espaço, o que dizer do método que o tornou possível? Como ergueram algo tão colossal sobre um subterrâneo tão delicado? Como cavaram, alinharam, preservaram? O que hoje chamamos de mistério pode ter sido, para eles, apenas conhecimento. Um conhecimento que talvez tenha se perdido, ou que ainda esteja escondido na própria pedra. O que mais intriga não é apenas o que foi feito, mas como foi feito. Porque cada pedra da pirâmide carrega uma pergunta: qual foi o método? A engenharia moderna mede, calcula, projeta. Mas quando olha para esse colosso assentado sobre o deserto, encontra mais dúvidas do que respostas. O subterrâneo, em especial, parece desafiar a lógica. Como cavar, alinhar e sustentar passagens sob milhões de toneladas de peso sem que tudo desmorone? Alguns defendem hipóteses pragmáticas. Rampas internas ou externas, alavancas de madeira, rolos de pedra. Um sistema de trabalho humano em escala descomunal, com milhares de trabalhadores sincronizados como engrenagens vivas. Mas mesmo essas explicações esbarram em problemas. Como mover blocos de dezenas de toneladas em corredores estreitos? Como garantir precisão milimétrica sem instrumentos modernos? E, sobretudo, por que escolher métodos tão complexos? Outros arriscam visões mais ousadas. Talvez técnicas de engenharia ainda não conhecidas, perdidas na poeira do tempo. Talvez o uso da água para flutuar blocos,
transformando a pirâmide em uma espécie de doca monumental. Ou ainda, recursos acústicos, vibracionais, magnéticos, hipóteses que cruzam ciência e mito, razão e imaginação. Nada disso é consenso, mas todas essas ideias revelam o mesmo fascínio, a sensação de que houve ali um conhecimento diferente do nosso. E há quem veja no subterrâneo o coração desse método. Túneis que funcionariam como guias, poços que serviriam de pontos de sustentação, câmaras que equilibrariam forças invisíveis. O espaço oculto não seria apenas ritual, mas parte da própria técnica. Como se a pirâmide tivesse sido construída de dentro para fora, a partir do ventre da Terra. Uma hipótese que não podemos confirmar, mas que não deixa de provocar. Seja qual for a explicação, uma certeza se impõe. O método não era apenas cálculo. Era também visão. Uma forma de pensar a matéria e o tempo que talvez tenhamos desaprendido. Porque nós, com nossas máquinas gigantescas, medimos eficiência em velocidade. Já os construtores de Gizé pareciam medir grandeza em permanência. Não importava quanto tempo levasse, contanto que resistisse ao próprio tempo. Pensemos em nossas obras atuais. Arranha-céus que duram algumas décadas antes de precisarem de reformas. Estruturas que cedem em poucos séculos. A pirâmide, em contraste, atravessa milênios. O método, qualquer que tenha sido, foi mais do que técnica, foi filosofia. Um modo de dialogar com a eternidade usando pedra, silêncio e precisão. E é nesse ponto que a pergunta se amplia. O que é mais misterioso? Não saber como fizeram, ou perceber que talvez não consigamos repetir? A verdadeira incógnita pode não estar apenas no passado, mas no presente. Porque o método, perdido ou não, aponta para algo maior, a engenhosidade humana quando decide enfrentar o impossível. Mas e se esse método for, em si, o maior segredo guardado no subterrâneo? Não uma sala, não um tesouro, mas a própria lição de como transformar pedra em eternidade. E se o enigma não estiver esperando ser revelado por máquinas, mas ser sentido por quem aceita a grandeza do silêncio? Essa possibilidade nos leva a um último mergulho, um passo decisivo, compreender não só as pedras, mas o que elas querem nos ensinar. O que resta, depois de tantos séculos de perguntas, não é uma resposta definitiva, mas uma sensação. A pirâmide, com seu subterrâneo intocado, não se entrega totalmente. Talvez nunca se entregue. E é justamente isso que a torna tão poderosa. Ela nos lembra que o mistério não existe para ser dissolvido, mas para nos manter em movimento. Olhamos para trás e vemos povos que projetaram no subterrâneo seus medos e esperanças. Olhamos para o presente e vemos tecnologias que tentam, em vão, arrancar da pedra uma confissão. Olhamos para o futuro e nos perguntamos, quando não houver mais perguntas, o que perderemos? Talvez o silêncio seja o que mantém viva a chama da curiosidade. A pirâmide é, ao mesmo tempo, monumento e espelho. Ela não revela apenas o que os antigos sabiam, mas também o que nós ainda não sabemos. Cada bloco é uma lembrança de que a humanidade já foi capaz de erguer grandezas sem explicação clara. Cada vazio é um convite para aceitar que nossa busca nunca estará completa. E talvez não precise estar. Porque o mistério não se mede pelo que esconde, mas pelo que desperta em nós. Ele nos obriga a imaginar, a comparar, a sonhar. Ele nos lembra que somos pequenos diante do tempo, mas também grandes na capacidade de perguntar. O subterrâneo de Gizé não é apenas pedra, é metáfora. É a prova de que o silêncio também fala, e fala alto. Talvez o maior segredo não esteja sob a pirâmide, mas dentro de nós. A necessidade de buscar, mesmo sabendo que o fim da jornada é inatingível. O subterrâneo, nesse sentido, é o reflexo de nossa própria mente, cheio de corredores não explorados, câmaras ocultas, ecos de perguntas que ainda não ousamos fazer. E então, a reflexão se fecha em um círculo. O que é mais valioso?
descobrir o que se esconde ali ou manter viva a chama da dúvida. O subterrâneo de Gizé nos oferece esse presente paradoxal, uma certeza de que o mistério continuará. Não importa quantos escaneamentos façamos, quantas teorias inventemos, quantas histórias contamos. Sempre haverá algo a mais, sempre haverá silêncio. E é nesse silêncio que mora a grandeza. O subterrâneo não é apenas ausência de luz. É um convite. É a lembrança de que o desconhecido continua sendo nosso maior tesouro. E, se você chegou até aqui, talvez sinta o mesmo chamado, o de continuar descendo, mesmo sem mapa, mesmo sem promessa de chegada. Porque a verdadeira jornada não está no que encontramos, mas no que despertamos em nós ao buscar. A pirâmide permanece intocada, paciente, eterna. E nós seguimos. Com perguntas, com silêncios, com histórias. Porque o mistério nunca se encerra. Ele apenas se transforma no próximo passo.